Fala galera, como é que vocês estão? Tudo certinho? Começando agora então mais um episódio do Conversa, depois de um tempinho fora aí. Semana passada teve aquele feriado no meio da semana, deu uma bagunçada na agenda aí, mas estamos de volta. E ficou até um pouco clichê já eu falar que é mais um episódio muito especial, porque para mim é sempre muito legal poder trazer pessoas que, por um motivo ou por outro, me inspiram pra caramba e poder conversar com elas e poder gravar essa conversa e mostrar para vocês ainda, para que possam talvez inspirar vocês também. E hoje eu vou falar aqui com um cara que eu já acompanho o trabalho faz um bom tempo e aí eu me identifico bastante, porque assim como eu, ele também veio da publicidade, também trabalhou em órgão público, assim como eu ainda trabalho, e não só trabalhou, como participou de uma revolução nas mídias sociais de órgão público naquele case nacional da Prefeitura de Curitiba, que vocês devem lembrar aí. E, enfim, passou por outros lugares também, e do tempo para cá a gente acabou se aproximando um pouco mais por conta de uma paixão também que a gente se identifica, chamada Clube Atlético Paranaense, e que a gente acabou, né, tendo um pouco mais de contato por conta disso e tudo mais, e eu fiz esse convite para ele, e fiquei extasiado, assim, quando ele aceitou, porque vai ser mais alguém que vai somar muito com esse projeto, tenho certeza absoluta disso. Seja muito bem-vindo, Marcel Belli, como é que você tá, cara? Tudo certinho? Pô, obrigado aí pela introdução, cara. E tudo certo por aqui. Uma satisfação estar podendo participar hoje aqui desse bate-papo. Vamos que vamos, então. Cara, eu vou, como eu até falei contigo agora em off, a gente vai ser bem objetivo, porque eu sei que essa semana tá uma correria pra caramba, sempre é, mas para vocês aí tá uma loucura esse calendário aí no clube e tal. E hoje o Marcelo, inclusive, trabalha na comunicação do Atlético, né? Então, assim, é mais uma coisa que a gente vai conversar aí hoje e muito mais. Mas eu queria, assim, começar do começo, assim. Como é que tu foi parar nesse meio da comunicação, da publicidade? Alguma coisa da tua infância que fez você gostar disso? Como é que foi essa entrada aí, cara? Cara, então, assim, eu sempre fui muito comunicativo, né? Desde muito pequeno. Minha mãe brinca muito, falava que eu já meio que nasci para ser comunicólogo ou político. Que bom que eu enverguei para a primeira opção. Mas não foi nada muito pensado também não, né? Não era assim algo. Geralmente as crianças, né, já têm um grande sonho e almejam buscar aquilo, então ser piloto de avião, ser piloto de Fórmula 1, esses são meio tópicos, mas já às vezes acaba batendo um pouco mais, quero ser advogado, quero ser médico e tal, né? Comigo, na verdade, não aconteceu muito isso, óbvio, eu tinha aqueles sonhos mais utópicos, né, mas assim, não era nada assim, eu quero ser isso ou aquilo, eu fui deixando as coisas fluírem e acontecerem por si só. É até uma filosofia meio que de vida mesmo, né? Eu acabo deixando as coisas meio que fluírem, tendo um pouco de controle sobre elas, mas não gosto de ter 100% de controle, deixo as coisas serem um pouco mais naturais. E nesse aspecto, quando chegou na época ali de começar a pensar de fato, né, estava já no ensino médio, começar a pensar o que ia ser, por incrível que pareça, minha primeira opção e o que para mim fazia sentido na época era fazer direito. Eu venho de uma família onde várias pessoas acabaram cursando direito, minha mãe também, né, e já eram da área. E eu consegui um trabalho de jovem aprendiz no Ministério Público aqui de Curitiba, e fui ser jovem aprendiz ali do Ministério Público, junto com os promotores da área. Aí estava ali já imerso ali meio que no meio, pensei, bom, é a coisa mais natural a se fazer. E fui comentar com minha mãe, inclusive, né? Falei, eu acho que vou fazer direito, porque tá aí, né? Já tô aí, meio que aprendendo e tal. Aí ela olhou para mim assim e falou, olha, filho, direito não é muito sua praia. Eu falei, pô, como assim, né? Gosto de me comunicar, tudo mais. Eu falei, mas não é só isso, né? Tem toda uma série burocrática, e eu, como sua mãe, e até por ter feito direito, essa parte burocrática aí você não vai levar bem, não. Eu falei, mãe, deixa disso e tal. Ela falou o seguinte, então, vamos fazer um teste vocacional. Se der direito, maravilha. Se não der direito, você até pode tentar direito numa federal, mas eu não vou pagar uma particular para você, porque eu tenho certeza que você faz 1, 2 anos e vai querer largar no meio. Falei, beleza, então vamos fazer esse teste aí. Aí fui fazer o teste, e aí bateu lá, na verdade, publicidade, comunicação, área artística, essas coisas correlatas aí. E ela falou, tá vendo? Eu falei, bom, mãe, então vamos fazer o seguinte, né? Eu tento direito na federal e nas particulares, então eu tento publicidade e propaganda. No final das contas, cara, no apagar das luzes, eu meti o louco e não me inscrevi em direito, em nada.
fui fazer história na UFPR, tentar história, na verdade. Sempre gostei muito. E nas particulares acabei seguindo o plano e fui fazer publicidade e propaganda. E aí foi engraçado, porque eu passei na primeira fase da UFPR, né, para história, e as particulares lá saíram os resultados antes da prova da segunda fase da UFPR. E eu estava meio de saco cheio de ficar fazendo prova. Falei, quer saber? Eu vou fazer publicidade e propaganda mesmo, e nem fui fazer a prova de segunda fase da Federal. Falei, eu vou fazer publicidade mesmo, e fiz na primeira que saiu o resultado, inclusive. O final da história foi que eu me formei na Unicuritiba, me formei em 2010. E a partir de então as coisas começaram, né? Eu fui, enfim, começar o curso e logo assim, no primeiro semestre, né? Eu já queria trabalhar ali, já queria ter experiência. E foi muito curioso que o primeiro lugar que eu tentei estágio foi no Atlético Paranaense. Então eu vi que tinha uma vaga aberta. Falei, cara, sou atleticano, né? E gosto de futebol, acho que as coisas têm a ver. E vim tentar trabalhar aqui. E aí tinha um processo seletivo que acho que eram 3 fases na época, né? E eu cheguei na última fase e fui falar com o responsável lá naquele momento, e foi muito engraçado, assim, porque eu já tinha essa primeira tatuagem da minha vida, que é uma rubro-negra que tem aqui no braço. Está muito frio aqui em Curitiba agora, fica ruim de mostrar, mas ela é É uma aquela das tatuagem... listras, aquela que você tem? Isso, exatamente. É, E que eu aí achei ele que era até do Atlético perguntou... até, né? Então, na verdade não é. Ele é de Uhum, um cantor de folk que eu gosto muito, chama Elliott uhum. Smith. A gente falou no grupo esses dias E sobre isso, né? No grupo do Furacão Cast lá, né? exatamente. Uhum. E até o próprio rapaz achou que fosse, né? Eu falei para ele que não e tal, mas assim, ele achou que eu era muito atleticano, e de fato eu sou, né? Mas ele achou que eu era muito atleticano. E para aquele momento, naquele contexto, para aquela vaga, eles queriam alguém com outro perfil, que não fosse tão torcedor assim, né? E eu acabei batendo na trave. Aquilo não me desestimulou, né? E foi interessante que eu botei na cabeça e falei, não, mas um dia eu vou trabalhar no Atlético, isso é um fato. Um dia eu vou trabalhar lá. Mas fui ver outras coisas que estavam acontecendo. E aí eu acabei entrando numa agência, numa agência de publicidade. A primeira agência que eu entrei se chamava Esclan Comunicação, uma agência que foi muito grande aqui em Curitiba em outros momentos. Para você ter ideia, ela foi a agência que o Paulo Leminski trabalhou na criação, né? Então ela teve aí um período de ouro na publicidade paranaense, principalmente, né? E depois, obviamente, foi tendo concorrência, foi tendo outras agências e ela foi ficando relativamente um pouco para trás. Hoje, infelizmente, ela já não existe mais, né? Mas ela teve aí, ela marcou história. E foi ali que eu comecei os meus primeiros passos, né? Na publicidade. Já Fazendo focado estágio. nas mídias sociais ou tu começou em outra área dentro da Não, agência? cara, não, não, não. Naquela época eu não tinha, na verdade, esse trabalho de uma maneira como é hoje, né? Na verdade, Uhum. ele era muito incipiente ainda, né? As agências não tinham área específica digital nesse momento, né? Então, assim, era aquela coisa mais tradicional. E eu entrei para fazer estágio de planejamento. Então, entrei na área de planejamento lá para começar a aprender, né? O que era de fato, como é que as coisas funcionavam. E a escola foi muito boa para mim, assim, ela foi uma grande escola. Eu sou muito grato por todos que passaram por lá, por todos que me ensinaram também, né? Pelas possibilidades que eu tive lá, porque eu consegui passar por várias áreas ali dentro, né? Então, de planejamento, eu acabei vendo que talvez não fosse muito a minha praia, e aí eu acabei indo estagiar dentro da Esclã na área de mídia. Fiquei um tempo ali, inclusive, né? Estagiando, e as coisas até que, assim, naquele momento deram boas, assim, né? Eu gostei relativamente da área, assim, né? Falei, pô, é uma área bacana, tudo mais, e fui efetivado dentro da Sclub para trabalhar com mídia. Mas no decorrer de pouco tempo, eu fui percebendo que mídia não era muito o que eu, de fato, gostava ou que queria fazer o resto da vida, né? Que aí envolve também uma questão interessante, mas ao mesmo tempo, assim, muito número, né, cara? Você está ali mexendo com a verba do cliente, e você tem uma parte burocrática de fato ali, né? Sim, sim. Você Mexe trabalha com com muito PI, com documento. mapa de inserção, blá, blá, Exatamente, blá. exatamente, exatamente. E Tem é uma até parte umas burocrática. fórmulas, assim, né?
exato. E a parte burocrática. E, cara, ali foi que eu dei razão para minha mãe, de fato, né? Eu falei, cara, ela estava certa, né? Porque se eu não estou aguentando, assim, né? Se eu não estou gostando da burocracia da publicidade, que nem é, assim, uma grande burocracia, imagina do direito, né? Imagina só falar em petição, em alvará e um monte de coisa aí, eu já ia ficar maluco, tá ligado? Uhum. E eu resolvi tentar trocar de área, né? Então eu resolvi, tipo, migrar e ir, na verdade, para uma outra área e ver o que que poderia acontecer. Foi então que aconteceu uma outra situação na minha vida, que foi ser selecionado pela Trident para ser o que eles chamaram lá de profissional do verão. Eles estavam com um projeto que eles queriam contratar uma pessoa no Brasil todo para conhecer todas as praias do litoral, todas não, né? As principais praias do litoral brasileiro, e gerar conteúdo online para a marca dentro das redes sociais. Nesse período, eu já tinha trocado de agência, já não estava mais na Sclam, tinha ido para a CCZ, continuava trabalhando com mídia, né? E aí surgiu essa possibilidade, porque assim, passaram acho que 1, 2, 3 anos, não vou saber agora dizer exatamente quanto tempo, né? Mas já estava querendo trocar de área, isso é um fato. E as redes sociais estavam ganhando cada vez mais força, então estavam começando a ter cada vez mais ações e voltadas para isso, estavam começando a ter cada vez mais criação de conteúdo para as redes. E eu estava em casa um dia lá, aí fui impactado pelo anúncio deles no Facebook, eu acho. Falei, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, né? Os caras estão querendo contratar alguém, que loucura é essa e tal. Eles estavam vendendo aquilo como o segundo melhor emprego do mundo, né? Então tinha todo um apelo ali e tal. Aí entrei no site para entender só qual era a dinâmica e tudo mais. Fui de curioso, total de curioso, assim. Entrei no site, aí vi que eles queriam contratar e tal, mas assim, que o primeiro processo seletivo já começava ali. Falei, deixa eu ver qual é. Aí, cara, era um quizão normal, assim, tipo, perguntas e respostas sobre peculiaridades do Brasil. Conhecimentos gerais, né? Uhum. Lembro bem de uma pergunta, era uma foto do elevador Lacerda de Salvador, né? Qual é o nome desse elevador? Ele fica onde? Então, esse tipo de questão. E aí, para ser relativamente justo, tinha um timer ali, e você, respondendo certo, ganhava ponto, respondendo mais rápido, ganhava mais ponto. Isso para evitar do cara entrar no Google ali ele até poderia, óbvio, ter uma aba do Google aberta, ele ia pesquisar, só que ele ia perder tempo fazendo isso, né? Então, não ia ganhar tanto ponto daquele cara que já respondeu de bate-pronto. Uhum. E era um quiz relativamente simples, ali não tinha um pool de perguntas muito grande, e você podia fazer quantas vezes você quisesse fazer. Eu lembro que nessa noite estava bem entediadão em casa, assim, não tinha nada muito interessante acontecendo. Fiquei lá fazendo quiz, brincando, né? Falando, pô, até para me testar, né? Ver o quanto que eu sabia das coisas do Brasil. E eu lembro que eu fui dormir, eu estava entre os 50 melhores lá do ranking, tinha um ranking lá, né? E esses 50 iriam passar para a próxima fase. Só que eu lembro também que eu tinha pegado isso bem no começo, e tinha um prazo relativamente longo ali, né? Desse quiz, dessa peneira toda. E eu brinquei naquela única noite lá e depois nem abri o site mais, assim, sabe? Do tipo, desencanei total, assim, vi lá o que estava acontecendo, brinquei lá no quiz e pronto, fui seguir minha vida. Aí passou algumas semanas, passou uns dias aí, recebo uma ligação dos caras dizendo, olha, você ficou entre os 50 melhores aí no quiz. E a segunda fase vai acontecer no Rio de Janeiro. A gente quer saber se você leu lá como é que é. Eu falei, não, li, inclusive que vocês não pagam passagem nem de ida nem de volta, tem que ir por conta, não sei o quê. Porque essa parte eu tinha lido lá do site. O pessoal assim, não, a gente está ligando para confirmar se você vai mesmo, porque se você não for, a gente abre a vaga para uma outra pessoa. E eu tinha que responder naquele momento. Só que assim, me ligaram numa terça-feira, tá ligado? O negócio acontecia na quinta. Eu moro em Curitiba, trabalho, então não era assim um negócio tipo assim, não, beleza, eu vou. Só que na hora eu falei assim, cara, eu vou responder que sim. E se eu não for, também tá tudo bem, né? Assim, ninguém vai morrer se o cara falou que foi, aí ele não apareceu e tal. Falei, não, eu vou sim, eu vou sim.
Aí desliguei e falei, nossa, cara, como é que eu vou para o Rio de Janeiro agora, daqui 2 dias, tá ligado? Na época eu não ganhava bem, pelo contrário, assim, né? Tipo, era uma situação que eu dependeria, inclusive, de auxílio, né? Aí liguei para minha mãe e falei, ó, tem esse lance rolando aqui, eventualmente você tem milha sobrando aí de cartão de crédito, essas coisas todas, né? Para eu Uhum. ver se consigo pegar uma passagem aérea e tal. Ela olhou e falou assim, eu tenho sim, tenho milha, só que dá só para ida. Eu falei, ô, você não me emprestaria? Eu falei, empresto. Eu falei, eu até acho que eu vou e depois eu volto de ônibus, sei lá. Só que eu tinha que resolver o lance no trampo também, né? Eu tinha que pedir um dia de folga para ir para o Rio de Janeiro. Aí cheguei no trampo, conversei lá, eu falei, preciso de um dia só e tal. Não era muito difícil, porque a gente tinha banco de hora também, né? Então, assim, tinha um monte de hora em ver e tal. Eu falei, quinta-feira, então, vou puxar umas horas aí, tá tudo certo. Fui para o Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro e, na verdade, eu fiz o inverso, né? Eu peguei uma passagem de ônibus. Eu falei, eu vou de ônibus e volto de avião, fica mais seguro. Porque daí a minha ideia era sair na quarta-feira, tipo, meia-noite de Curitiba, assim, saca? Para chegar no Rio. Não, na verdade, saí antes. Saí quarta-feira, tipo, 8 da noite ou 7 da noite, para chegar no Rio cedinho lá, né? Uhum. Chegar no Rio cedo Tinha que estar lá na praia de Copacabana, às 8 da manhã. Quem chegasse 8h10 já estava eliminado, tá ligado? Então, Meu saí Deus. para chegar assim, eu saí para chegar bem, bem em cima. Sei que eu quase não cheguei, porque peguei o ônibus e rolou acidente, e rolou atraso. Cheguei na rodoviária do Rio de Janeiro, perdidaço, assim, não conhecia quase nada do Rio. Peguei um táxi, falei, cara, só tenta ver se você consegue chegar até a praia de Copacabana, posto 9, 10, não lembro o posto, aí em 20 minutos. Uma parada, acho que, eu não lembro exatamente o tempo, mas era muito apertado, assim, era surreal. Mas o cara conseguiu, né? Cara brasileirão, o cara tocou o barco. Cheguei lá muito em cima, aí me assustei, cara. Tinha tipo 50 cadeira e mesa de escola na areia, assim, na areia. Cara, como assim, tá ligado? Aí uma moça já me atendeu e tal, aí me deu o uniforme que tinha que vestir, uma camisa verde, uma gravatinha da marca, uma bermuda, tinha que se trocar ali, e aí todo mundo sentou nessas 50 cadeiras, aí 50 pessoas. E ali eu comecei a ver várias figurinhas já famosas na internet, no meio da gente ali, né? Então tinham ali já YouTubers que naquele momento faziam muito sucesso, tudo mais. Falei, nossa, caí na pegadinha, né? Porque já tem uma carta marcada aqui, com certeza. Tipo, eles precisam de volume, obviamente, precisam de 50 pessoas aqui, precisam que algumas que fizeram quiz estejam aqui, mas assim, o cara escolhido já está escolhido e o que a gente vai fazer aqui agora é um jogo de cena, para ter foto, para ter vídeo e tal, né? Uhum. Mas também desencanei, falei, cara, mas quer saber? Tô no Rio de Janeiro, e assim, tava um sol, né? Tô na beira da praia e é uma quinta-feira, então eu vou tentar aproveitar essa quinta-feira maluca da minha vida, né? Então, tipo, é isso, assim, não vou ficar encanado com isso. Aí foi louco que o processo seletivo foi, tipo, uma prova de redação. Tipo, isso, cara, foi literalmente escola, assim, a gente fez redação e tal. Aí depois veio uma prova de redes sociais, então tinha que escrever uma série, tinha que responder uma série de coisas de contexto daquela época, né, sobre redes sociais e tal. E eu ainda não estava trabalhando efetivamente com redes sociais nesse momento, mas eu já usava bastante. Então, assim, para mim era bem safe, assim, não era nada tipo de outro mundo, tá ligado? Aí respondi tudo lá e tal, e depois dividiram essas 50 pessoas em grupo, rolou aquelas famosas dinâmicas de grupo, apresentação e não sei o quê. Tudo isso estava sendo filmado e monitorado pela galera da agência, contratada para fazer a ação, e também pelo cliente, que no caso era a Trident, né? Então eles estavam sempre ali monitorando tudo. No final dessa história, fiquei entre os 10 finalistas, e o final de tudo foi que eles me escolheram, cara. Aí foi muito louco, porque um cara já me pegou assim e falou o seguinte: você tem que ir para Curitiba agora, tá aqui a passagem de avião. Você voltar para o Rio de Janeiro amanhã, de manhã, tá aqui a passagem de avião, com uma mala para ficar viajando por 30 dias. Meu Eu Deus. falei, cara, como assim? Ele falou, não, é isso. Eu falei, gente, mas eu trabalho. Sabe aquela coisa, tipo assim, eu não vim aqui para ganhar, assim, saca? Sim. Amanhã eu tenho que estar trabalhando. Eu pedi um dia de folga. Eu não vim aqui, tipo, para ganhar. E é louco, porque geralmente você vai tipo, para ganhar, mas eu fui assim, cara. Toda essa história eu fui um completo gaiato ali. E no final das contas, eu falei, meu Deus, aí peguei o voo, cheguei em Curitiba,
tentei ligar para a agência aí, fiz um esquema de tentar adiantar férias, sabe? Aquela coisa meio tipo, cara, pelo amor de Deus, tá ligado? Não posso perder essa oportunidade, até porque o pagamento desse trabalho, e foi louco, porque a carteira é assinada, eles assinaram a carteira por um mês lá, fizeram um esquema, e a minha carteira está assinada lá como profissional do verão. O salário era R$ 10.000, cara. E, meu, Caramba. na época, né, assim, porra, R$ 10.000, eu falei, cara, R$ 10.000 é muita grana, velho. R$ 10.000, cara, R$ 10.000, assim, nossa senhora, eu nem sei o que fazer com R$ 10.000. Eu preciso ir, tá ligado? E consegui pegar essas férias lá da agência e arrumei minha mala, tipo, do jeito que deu e voltei para o Rio de Janeiro e fiz todo esse rolê por um mês, tá ligado? E coincidiu do final desse trampo ser dentro do Lollapalooza, da primeira edição, que tinha lá Foo Fighters, tudo mais. E eles eram patrocinadores, então tinha um stand lá no meio do Lollapalooza da Trident, assim, tinham 3 andares, o último andar era no meu escritório, então era meu, e eu podia ficar ali, e, tipo, tinha visão de todos os palcos, e a Sabrina Sato vinha me visitar, tá ligado, para ver o show Que comigo, era um louco. negócio muito surreal, assim. Que ano E, foi tipo, isso? deixa eu ver aqui, cara, eu vou ter que até jogar um Google, porque a minha memória ela já não tá mais como era antes, mas o Google vai me responder rapidamente, vamos ver lá. Que história Trident dá louca. 10.000 a profissional do verão. Ed News, 2016. Uhum. 2016. É isso aí. Não, 2016 é uma matéria requentada. Imagina que foi em 2016. Agora que eu tô vendo aqui, ó, o vídeo no YouTube, que tem postado as coisas que aconteceram, 16 de janeiro de 2012. Aí terminou a ação aqui, já tinha coisa, o melhor verão de todos, 5 de abril de 2012. Comecei em 2012. É isso, há 9 anos atrás. Eu lembro até que eu fiz um post no meu Instagram esses dias, né? Lembrando que eu pulei de paraquedas pela primeira vez, fazia Ah, nove eu anos e vi. tal. Uhum. Foi nesse rolê da Trident, tive que Ah, saltar de tá. paraquedas aí também. E ali me abriu muita porta, né, cara? Porque, assim, teve uma puta exposição, tive uma exposição nacional naquele momento, dei entrevista para tudo que é veículo, cada cidade que eu chegava tinha que falar com a imprensa, tudo mais. Fiz muita coisa louca, nadei com golfinho, saltei de paraquedas, fui no Lollapalooza com a Sabrina Sato, só fiz coisa maluca, assim. E quando eu volto para Curitiba, eu volto determinado a continuar trabalhando com redes sociais. E aí eu chego na agência de novo, né, e já recebo uma proposta de uma outra agência. Na época chamava Agência Casa, fazia parte do grupo JWT. Depois ela se tornou Mirum, ela continua como Mirum até hoje, uma agência digital muito forte, e era um lugar que eu já queria entrar. E aí rolou. Entrei e fui trabalhar com redes sociais ali. E ali eu não parei mais, porque daí eu comecei a trabalhar com digital e estou nesse mundo até hoje, né? Uhum. E foi engraçado que comecei a realizar esse trampo na Mirum, na época casa, trabalhando com redes sociais, fiquei quase 2 anos ali, quando eu recebi o convite para ir para a prefeitura de Curitiba, começar o trabalho do zero. É aí que eu Então, queria chegar agora. Não sei se esse é o próximo passo, mas como é que foi essa entrada no mundo público aí? Tu esperava? Tinha pensado com isso? não, Pensado nisso como alguma vez na nada, vida? como tudo na minha vida, eu não esperava. Simplesmente deixei as coisas acontecerem. Porque é Como diferente, né? foi? Então, exato. Mas eu não esperava nem um pouco. Assim. Eu quase não fui, na verdade. Quase não fui, porque, cara, a agência aqui, uma estrutura fantástica, assim, um campus maravilhoso, um campo de futebol para a gente jogar, sala de videogame, já tinha essa visão toda, né, que depois as startups começaram a adquirir também, mas assim, muita coisa legal. Obviamente, né, você também tem que ter um certo discernimento, porque tem alguns lugares que tem essas coisas legais mais como vitrine e a cultura ela é meio, na verdade, ela é completamente oposta à cultura do ambiente do trabalho. Hum. Mas ele era muito verdadeiro, assim, todo mundo se sentia muito bem, se sentia em casa mesmo, né? Tinha até esse nome, Agência Casa. E era muito legal trabalhar ali. Eu estava evoluindo, eu estava crescendo ali, eu estava aprendendo bastante, assim, sabe? E também sou muito grato, assim, pela experiência que eu tive ali, por todas as pessoas que eu conheci ali, são amigos que eu levo para a vida até hoje, assim, sabe? E em um determinado momento, pelo trabalho até que a gente estava desenvolvendo na agência Casa, né, toda a agência, tudo mais, eu acabei sendo sondado para integrar o grupo da prefeitura de Curitiba. Eles estavam montando um grupo de redes sociais, começo de uma gestão nova, né, de um prefeito novo que tinha entrado, o Gustavo Fruit, e eles queriam fazer aí o trabalho de redes sociais. Eu falei, meu, não, né, assim,
o salário era, tipo assim, pouca coisa superior, ia ter ali um acréscimo financeiro mínimo, só que eu ia para um ambiente completamente desconhecido, né, que é o órgão público. E a minha experiência lá de jovem aprendiz do Ministério Público já me dava um pouco da letra, assim, é um ambiente mais quadrado, mais sério, mais sisudo, né? E eu estava numa agência que eu podia ir de bermuda e chinelo, cara, sabe? Tipo, quarta-feira, depois das 7, 8 horas da noite, a gente ia jogar bola dentro da agência juntos ali. Sexta-feira tinha cerveja, se a gente fizesse as coisas certas. Então, pô, por que eu vou sair daqui e vou para um lugar que eu tenho que trabalhar de terno, cara? Como é que funciona aí, tá ligado? Tinha um monte de questionamento que falava, meu, acho que não vale a pena, não. Mas tinha um ponto específico que pegou, e pegou bem, assim, né? Que é o fato de que Curitiba já era confirmada uma sede da Copa do Mundo de 2014. E a gente está falando aí de uma decisão tomada finalzinho de 2012, não, a gestão começa em 2013, comecinho de 2013, assim, sabe? Eu posso estar errando as datas aqui, mas está tudo bem, porque minha Eu acho que é cabeça aí, isso, ela acho que é está isso. É. um pouco complexa de data, mas é isso, assim, sabe? E aí eu, pô, gosto muito de futebol. Hoje, inclusive, até trabalho em um clube de futebol. E eu olhei para isso como uma oportunidade de trabalhar na Copa do Mundo. Eu falei, cara, se eu entro na prefeitura, a prefeitura é a representação da cidade e ela está envolvida na Copa do Mundo. E a Copa do Mundo vai acontecer em Curitiba. Então, se eu estiver ali, eu, mesmo que indiretamente, posso trabalhar e ter essa experiência com a Copa do Mundo. Que é o que, pô, para mim vai ser sensacional, né? Evento grandioso aí. E pesei para esse lado, cara. E acabei falando, quer saber? Eu vou aceitar aí. Porque também, se der errado, passo 3 meses ali, me despeço e volto para a agência. Volto para o mercado de agência, onde eu fico bem. Eu sou novo ainda, eu posso me dar, entre aspas, o luxo de testar e ver, entender e aprender. E isso foi uma parada que eu nunca tive medo, sabe? De dar cara, de tentar, de fazer, de ver se vai dar certo, e se errar tá tudo bem, assim, sabe? Tipo, se errar, beleza, cara. A gente vai lá e tenta fazer de outra forma, ou faz outra coisa. Eu sempre arrisquei muito, isso foi um fato. E fui lá arriscar. Só que foi um dos riscos mais legais da minha vida, né? Porque me deu uma outra projeção. Cheguei lá, era tudo mato, não tinha nada, assim, né? Eu, o Marco Giovanella, que era o diretor ali, que foi quem inclusive me chamou, e a Thaís. Nós três. No segundo dia, a gente descobriu que a gente também tinha um outro funcionário, que era o Claudinho Castro, mais conhecido como Anão na internet, aí, que já tinha feito a dança do quadrado. Uhum. Tinha bombado no Brasil todo aí também. Ele ia trabalhar com a gente. Então começou nós quatro ali, do zero, para fazer as redes sociais da prefeitura de uma cidade toda. E como é que a gente ia fazer isso? Assim, a gente ficava se perguntando ali, né? Qual é o melhor jeito de se trabalhar com o órgão público? O que a gente foi fazer, de fato, foi estudar. Então, a gente foi pegar aí as instituições que já trabalhavam, já estavam no Facebook, já estavam no Twitter e tal, ver o que eles faziam. E foi surpreendente perceber que era um trabalho uniforme, então todos faziam a mesma coisa, e basicamente uma replicação de conteúdo das assessorias de comunicação. Então, o que estava no site da prefeitura, você via nas redes sociais, tipo, a mesma coisa, assim, a mesma foto, o mesmo texto e pronto, acabou, assim, né? E a gente falou, pô, dá para fazer um negocinho um pouco diferente, né? Assim, existe uma abertura para dialogar mais. E esse é um ponto importante, né? De conversar mais, e de ter uma linguagem mais próxima do que a galera tem nas redes sociais hoje, porque, tipo, se a gente for fazer o que essa galera já faz, a gente viu ali que não tem engajamento nenhum, sabe? Vai ser, tipo, perder tempo e perder dinheiro, assim. E aí a gente fez um planejamento de buscar ser um pouco mais disruptivo. E no final das contas, a gente até acabou criando uma linguagem que foi seguida depois por várias outras prefeituras, né, por várias outras instituições que replicaram o mesmo modelo que a gente aplicou, e outras fazem isso até hoje, assim, né? Algumas muito bem, outras nem tanto, mas foi algo que marcou aí bastante, né? Um período da internet brasileira. Eu fiquei lá 2 anos, saí depois de 2 anos, porque aí tem a política junto, né, cara? Você não pode, Sempre.
se desconectar e achar que é só redes sociais o que você faz. O que a gente fazia era só rede social, só que para um órgão público. Isso vai ter a política embutida no meio. Não estou querendo dizer, tipo assim, a gente viu coisa que a gente não queria. Pelo contrário, inclusive, os 2 anos que eu fiquei lá foram 2 anos super tranquilos, foram 2 anos ali, as coisas acontecendo de maneira correta, tudo mais. Mas aí você entra em questão de, tipo, oposição da gestão, que vai te atacar pessoalmente, que vai te xingar, que vai querer te derrubar. E o que culminou na minha decisão de sair foi, inclusive, alguns vereadores de Curitiba que estavam querendo atacar o que estava dando certo, né? E aí vieram para cima da gente, assim, vieram para cima da equipe de redes sociais e, assim, a marcação estava ficando cada vez mais acirrada, ao ponto que eu estava já perdendo a saúde, cara. Quando eu tinha 18 anos, eu desenvolvi uma síndrome do pânico bem complexa, assim, sabe? Fiquei em tratamento por bastante tempo, aí passou. Só que essa experiência na prefeitura me fez, cara, abrir a porta do inferno de novo, sabe? Eu saí de lá doente, assim, saí de lá, tipo, tendo que voltar a tomar remédio, tarja preta e as paradas todas, porque foi, assim, a parte. Eu até brinco com alguns amigos da época que eu falava, vocês veem a pinga que eu tomo, você não vê os tombos que a gente leva ali, né? Porque o negócio era bem puxado nesse aspecto. Sim. Eu saí sem arrependimento nenhum, assim, sabe? Assim, um pouco triste porque, cara, a gente criou a página no Facebook, tinha 0 seguidores. Saí de lá com 800 mil. Uma prefeitura era um número muito significativo, assim, sabe? E um engajamento muito alto orgânico, cara. A gente não podia fazer impulsionamento de nada, né? Era tudo orgânico. E E a tinha gente, gente, tinha cara, gente de outros lugares do Brasil que compartilhavam coisas da Prefeitura de Curitiba por ser um conteúdo interessante, né? Eu lembro disso. e não só do Brasil, assim, tinha gente até de fora, a gente recebia mensagem, cara, de gente de fora, de órgão público de fora, era um negócio muito surreal, assim, o que estava acontecendo. Deu uma dorzinha de deixar isso, né, assim, de falar, poxa, mas, como eu falei, eu sempre fui muito ousado também nas minhas decisões pessoais e falei, cara, bola para frente, vamos ver o que que o universo tá aí É e que tem uma colocando certa à exposição, disposição. né? E uma exposição, quando envolve política, como você falou, pesa, assim, para quem não é do meio político, principalmente, né? Para aguentar é Sim. complicado. Não, e a gente teve muita exposição, porque, cara, o negócio cresceu rápido e a gente acabou virando case e a gente acabou sendo convidado para palestrar em eventos e grandes eventos. E quando eu vi, eu estava no palco da Campus Party, no palco principal, que era o palco que, naquela mesma noite, ia palestrar o. Nossa, me fugiu o nome agora. O vocalista do Iron Maiden, cara, o Bruce Dickinson. Uhum. Falei, meu Deus do céu, cara, que parada. Uou, tá ligado? A gente rodou o país, indo em milhares de universidades falar com estudantes, falar com o pessoal. Cara, e uma parada que eu me orgulho muito, assim. Eu não ganhei R$ 1 a mais do que o meu salário mensal de cargo comissionado na prefeitura, e que não era alto, inclusive. E todas as palestras que a gente deu, todos os papos que a gente foi fazer, tudo, a gente não cobrava R$ 1. A gente tinha essa política e filosofia também, assim, a gente é funcionário público e a gente, cara, e principalmente para a universidade, cara. Para a universidade, inclusive, teve algumas vezes que a gente tirou dinheiro do bolso para ir. Porque, eventualmente, quando chamava a gente para ir, sei lá, palestrar em Manaus, em eventos de redes sociais, cara, a gente pelo menos pedia a passagem, né? E se Uhum. precisasse dormir, um lugar para dormir só. Mas teve, inclusive, universidades que, assim, cara, pô, vai ter um evento de estudantes de comunicação em Blumenau. Mas, cara, sabe, os estudantes fazendo tudo sozinho ali, na raça mesmo, né? Aí mandavam mensagem ali, tipo, poxa, será que vocês não podiam vir em contato? Eu falei, cara, com o maior prazer do mundo. Assim, mas a gente não tem dinheiro. Eu falei, cara, inclusive a gente não quer dinheiro e não vai querer dinheiro. E só me fala o horário que eu chego aí. Botava no celular e falava, Blumenau dá, sei lá, 6, 7 horas de carro, eu vou e foda-se, tá ligado? Assim, tipo, então foi uma parada muito legal que deu uma projeção grande ali para toda a equipe. E quando eu saio de lá, assim, eu saio com muitas portas abertas também, em vários lugares, né? E o lugar que eu acabei decidindo ir foi ir morar em São Paulo. Fui trabalhar na Mutato, uma agência digital grande também do grupo JWT.
fui atender a conta do Google Brasil lá. Cheguei lá para atender a conta do Google Brasil. Falei, cara, que guinada sensacional, né, que a vida deu. Só que, infelizmente, eu estava doente, né? Eu saí da prefeitura doente, mas eu falei, não posso perder essa oportunidade e fui para lá. Só que fui morar sozinho em São Paulo. Os caras me colocaram no hotel, assim, que estavam vendo uma casa para alugar, para eu ficar, só que esse tempo demorou um pouco mais, eu acabei ficando muito tempo em hotel, fui me sentindo muito sozinho, a síndrome do pânico foi ficando cada vez pior. Eu, infelizmente, tive que abandonar o barco, pedir para voltar para Curitiba, para me cuidar, para cuidar da minha saúde, cuidar da minha saúde mental mesmo, assim, sabe? E foi uma experiência bacana que eu tive ali, que me mostrou São Paulo pela primeira vez como uma cidade complexa de você conseguir entender todas as suas particularidades. E voltei para cá para me cuidar, né, para me tratar. Tive uma experiência interessante, logo que eu volto, passo um tempo, estou um pouquinho melhor, vou para o Rio de Janeiro fazer uma consultoria para a Rede Globo, fico 3 meses ali na Central Globo de Jornalismo, tentando entender o que eles faziam e como eles poderiam dar uma guinada na parte digital de uma maneira legal, assim, né? Entrego um trabalho satisfatório, ao ponto que eu até recebo o convite para continuar se eu quisesse, para aplicar aquilo que foi pensado. Mas não tinha pretensão de morar no Rio de Janeiro, queria voltar para Curitiba, volto. Logo que eu volto, eu acabo entrando na Gazeta do Povo, porque daí o pessoal lá da Globo do Rio, né, viu que eu não queria ficar lá e já avisaram para o pessoal daqui. E a pessoa que tinha feito a ponte de tudo, que era daqui, para me levar para a consultoria para lá, perguntou se eu não queria então ficar aqui trabalhando na Gazeta. Fiquei um tempo na área digital ali do jornal. Foi quando eu recebo o convite para ir para 99, chamava 99 Táxi ainda, e para startup. E fui lá conhecer, um ambiente sensacional também, incrível. Só que tinha que morar em São Paulo, eu não sabia se eu estava pronto ainda para morar de volta, né, em São Paulo, estava ainda meio com receio de ir, não ficar bem, voltar a ter essa questão psicológica toda. E acabei fechando com eles um esquema que fez sentido para os dois lados, que foi híbrido. Então, eu ia para São Paulo semanalmente, mas ficava 2 ou 3 dias lá e aí fazia o trabalho remoto daqui. Deu super certo. A 99 foi o primeiro unicórnio brasileiro. Quando eu cheguei na 99, a primeira reunião que eu participei, ela foi muito curiosa, porque foi um jogo aberto assim da diretoria com os funcionários dizendo: olha, a gente tem caixa para mais 3 meses. Se a gente não conseguir grana, a empresa vai fechar. Falei, cara, que legal! Olha assim, olha que legal esse contexto todo. Acabei de chegar, né? E essa é uma das primeiras informações que eu recebo. Mas a galera lá toda muito competente e não demorou para chegar 2 investimentos altos, né? Um do Japão, do SoftBank, e outro da China, da Didi Chuxing, que inclusive depois foi quem comprou toda a operação. Mas foram 2 investimentos ali que fizeram a empresa não só respirar, como conseguir lançar o 99 Pop, serviço de carro particular, e começou a competir com o Uber. Ali a empresa muda o nome, vira só 99. E eu vi uma empresa que tinha 100 funcionários quando eu entrei, crescer 7, 8 vezes em um ano. Passei por esse hipercrescimento, que é o termo que a galera gosta de usar, e também senti as dores desse hipercrescimento. Mas a gente foi para a batalha, assim, né? E, cara, a gente fez de fato a empresa crescer demais, e lá eu era gerente de conteúdo e cuidava da parte de redes sociais. E eu saí de lá depois que a empresa foi vendida para o grupo Didi e se tornou o primeiro unicórnio brasileiro, passando a valer mais de US$ 1 bilhão, para ir para Yellow, porque foi um movimento também muito natural. Eu acabei virando muito amigo ali de todos na 99, principalmente dos fundadores, que estavam ali no dia a dia, principalmente mais naquele começo, inclusive, né, de quando eu entrei, do Ariel, do Renato. E a gente trabalhava todo dia juntos ali, cara, conversando, e assim, se criou uma amizade. Até hoje, inclusive, eu devo para o Ariel o ingresso do show do U2. Rolou lá em São Paulo.
Aí no final do dia, assim, ele olhou e falou, pô, eu tô com ingresso aqui. Eu falei, então bora que eu vou com você. Aí a gente foi no show e foi maravilhoso, tal, pá, lá no Morumbi. Aí no outro dia, chego lá no 99, trabalhar, não sei o quê. Aí o Ariel veio na minha mesa e tal, né? Eu fui falar, falei, pô, Ariel, me passa aí sua conta, eu preciso te depositar a grana do ingresso. Aí ele virou para mim e falou, beleza, vou te mandar no Slack. Passa um tempinho, bate Slack lá. Ele falou assim, banco, eu não lembro o banco agora, mas era banco qualquer aí, Itaú. Aí, agência, 9999, dígito 9. Eu falei, cara, o cara é tão pica que ele conseguiu, sei lá, tipo, ter um número de agência personalizado, tá ligado? É tipo, o cara é fundador da 99, Sim. né? Aí, quando eu fui bater o conta corrente, era tudo 9 também. Eu falei, tá me trollando, tá ligado? Não quer que eu pague. E aí os caras venderam a 99 e foram fundar a Yellow, que era o serviço de bike e patinete elétrico. E foi um movimento natural para mim lá ajudar eles na Yellow também, sabe? Uhum. Foi um movimento assim super natural, porque já era amigo de todos ali, gostava muito deles e do trabalho deles e acreditava inclusive no propósito que eles tinham e têm até hoje, né? E fui. E foi uma experiência também fantástica. Acabei virando gerente regional de relações públicas, coisa que eu já era na 99, porque entrei como gerente de conteúdo de redes sociais e na própria 99 também assumi a gerência de relações públicas da Regional Sul inteira, e aí fui para a Yellow fazer a mesma coisa. Mas infelizmente a Yellow acabou não dando certo, né? Assim, por umas questões internas também, mas ela não deu certo. E aí eu volto para Curitiba, de fato. Quando eu estava na Yellow, eu estava morando full em São Paulo, integral já. Eu tinha aprendido a amar a cidade, já estava tipo, São Paulo é maravilhosa, de fato, uma cidade maravilhosa. E um dia eu volto para lá, morar lá. Mas aí, quando eu vi que não ia dar certo, eu falei, vou voltar para Curitiba. E de novo, assim, vamos ver o que acontece, né? Uhum. Chegando em Curitiba, eu fui recebido pela Madeira Madeira, uma startup daqui que, inclusive, se tornou unicórnio também depois. Eu falei, pô, se eu botar o pé, eu tenho sorte, hein? As startups aí, ó, fiquem ligados, que a coisa me liguem aí, porque se eu botar o pé, o negócio vira. Brincadeiras à parte, fiquei só 3 meses ali, mas não por escolha minha. Estava gostando bastante da experiência que eu estava tendo ali. Mas eu recebi um chamado divino, que foi uma ligação do Atlético Paranaense, que aí descobriu que eu Esse estava de aqui, volta. né? Exatamente, esse aqui. O Atlético Paranaense descobriu que eu estava de volta em Curitiba e tinha uma vaga, uma posição que fazia sentido aberta, e a gente começou a namorar. E foi interessante que me veio na cabeça, né, aquela primeira tentativa e às vezes que quem assim é meu amigo e passava comigo pela arena, eu apontava para a arena e falava, um dia eu vou trabalhar aqui. E aí chegou esse momento, assim, né? Eu aceitei na hora, assim, né? A gente conversou, O entendeu o mundo que deu era, aquela o que tinha que volta, né, fazer. cara? E nesse meio tempo você já tinha Exatamente. pagado um Mac lá pro Pablo no final da Sul-Americana, Já, nossa, já tudo aconteceu, mais. eu tô tipo, tentando resumir ao máximo, assim, mas Aham. aconteceu muita coisa, e aí aceitei esse desafio, né, de vir para o Atlético Paranaense, para também trabalhar com conteúdo, e estou no clube hoje é final de abril, começo de maio. Eu estou no clube há 1 ano e 6 meses. E está sendo uma experiência fantástica também, está sendo uma experiência, não só porque eu sou atleticano, óbvio, isso pesa bastante, né? Estou trabalhando no clube do meu coração, isso é um privilégio, e isso é um privilégio para poucos, inclusive. Uhum. Né? Imagina quantas pessoas não queriam trabalhar no seu clube do coração. É, tu uniu a parte Aí, profissional com a parte pessoal, assim, da casamento perfeito, né? exatamente. Mas, e não é nem, né, porque eu sou atlética, mas é porque o Atlético Paranaense ele é uma instituição aí fora de série, assim, sabe? E não digo isso porque sou atleticano, é óbvio, quem está ouvindo vai achar que é super enviesado, né? E até porque é o lugar que eu trabalho hoje, mas é fácil de você entender porque eu digo isso. É você pesquisar a estrutura que hoje o clube tem, né? Pesquisar o trabalho que o clube faz, principalmente na questão que me toca mais, que é a parte de inovação e conteúdo, e ver as iniciativas que o clube tem, as brigas que o clube compra.
Então, é um ambiente também, assim, cara, fantástico para aprender e, mais do que isso, frutífero. Você consegue, de fato, executar e plantar aqui para colher. Então, isso me deixa também muito feliz e realizado, porque eu vejo, assim, muitas coisas nascerem, acontecerem e os projetos andarem. E estar num clube também que tem uma estrutura que o Atlético tem, cara, para você trabalhar, isso, pô, isso pesa demais, assim, sabe? Porque não te falta nada, pelo contrário, você tem, na verdade, tudo do bom e do melhor. E quando eu falo isso assim, que sensacional, né? Que você tem esse suporte, que você tem essa estrutura, que você tem hoje um ambiente que te deixa se desenvolver e te dá a possibilidade de você dar o seu máximo sem se preocupar com qualquer outra coisa, assim, né? Sem se preocupar, porque está tudo rodando, está tudo funcionando. Eu E acho que tem uma, e assim, e tem uma dinâmica muito particular, não só o Atlético agora, como qualquer clube aí, como qualquer envolvido no futebol, porque isso é uma questão do futebol, né? É muito dinâmico, assim, é uma relação que você não consegue ter uma, entre aspas, rotina por muito tempo, porque as coisas estão sempre acontecendo. Isso é muito bom, você nunca vai estar entediado, você sempre vai ter alguma coisa nova acontecendo, alguma coisa para fazer, e te deixa aí, se você gosta desse agito, é o ambiente perfeito. é a melhor coisa, né? Eu acho que o Atlético, que já foi pioneiro, inovador em tantos setores dentro do clube, agora na comunicação está sendo mais uma vez, né? Porque está saindo na frente de muitos outros clubes aí, hoje com diversas plataformas e produtos que a comunicação do clube hoje oferece, né? A gente falou antes ali, pô, hoje tem a Furacão Live, sabe? Foi um pioneirismo, tem toda a questão, vocês fazem o Furacast, tem. Pô, se for citar, tem muitas coisas que tá saindo na frente que outros clubes não têm, às vezes, né? E mais uma vez o Atlético tá partindo de primeira nessa questão, né? Exatamente, cara, e muito pela visão estratégica e pela visão de longo prazo que o clube tem. O clube conseguiu entender muito cedo que ele precisaria dar uma guinada e buscar cada vez mais esse pioneirismo e também essa questão da inovação no conteúdo e na sua forma de agir, fazendo com que o clube tenha iniciativas aí até alguma delas à frente do seu próprio tempo, né? Você pega aí várias questões que o Atlético já fez e hoje, só hoje, né? Outros clubes começando a fazer, e aí citou uma, que é o caso da grama sintética no estádio, o próprio serviço de streaming proprietário que tem a transmissão dos seus jogos. O Atlético foi a primeira equipe do futebol a conseguir fazer uma transmissão própria de um jogo oficial da sua primeira equipe no seu serviço de streaming. Nenhuma outra equipe tinha feito isso até então. Estou falando isso no mundo. Nenhuma outra equipe tinha feito isso. Isso é um marco muito importante. Né? Isso mexe nas engrenagens de como as coisas vão começar a funcionar a partir de agora. E é o Atlético fazendo isso. E a gente aqui fazendo isso. E a torcida do Atlético juntos fazendo isso. Então, são coisas aí É muito que a gente legal. fica, de fato, orgulhoso de estar fazendo parte, né? De estar fazendo parte desse movimento todo. E quando você chegou no Atlético, tu já chegou com uma certa missão assim, ó, a gente tem que, o torcedor mudou, a forma do torcedor pensar mudou, a gente tem que se atualizar isso, atualizar a comunicação, já surgiram alguns projetos para fazer, como é que mais ou menos foi essa questão? Cara, desde que eu cheguei, eu não parei mais. Sou muito grato por isso, porque já cheguei com um monte de coisa acontecendo, um monte de projeto em andamento. Foi até difícil, nos primeiros meses, inclusive, conseguir entender tudo e conseguir dar conta de tudo e conseguir captar tudo que estava acontecendo. E desde então eu não parei mais, cara. Eu estou tentando dar sequência a tudo que já vinha sendo feito. A gente também vem aí, eventualmente, tentando dar ideias novas e colocar novos projetos para acontecer, mas mas é fantástico que, do que eu entrei até hoje, as coisas só continuam acontecendo e avançando. Eu me sinto privilegiado por isso. E tem mais uma coisa que eu achei legal, que além dessa questão de bastidores, mais técnica, digamos assim, né, de gerenciamento de conteúdo e tal, hoje você também é
comentarista de jogo, né? Também está na equipe da Furacão Live, e acho que também pega um pouco daquele lá torcedor, porque você acaba, né, conhecendo um pouco mais o time e tudo mais, e também está dentro do clube de certa forma. Como é que foi essa experiência? Como é que está sendo essa experiência para você? Cara, isso, na verdade, aconteceu meio que, assim, sem querer. E sem querer mesmo, porque, primeiro, assim, começa que eu nunca tive essa pretensão de ser comentarista esportivo. Não era um negócio que eu tinha em mente. E aí, volta a dizer, né? Eu só deixo as coisas acontecer, às vezes elas acontecem. Coincidiu do Atlético conseguir fazer a primeira transmissão do Furacão Live, de um jogo, e aí agora falando desse marco histórico que a gente teve, muito em cima da própria partida, assim, sabe? Então, a gente não teria muito tempo hábil para conseguir chamar pessoas para, enfim, fazer, trabalhar, tudo, tudo mais. A saída que naquele momento teve, cara, e aí o meu diretor da época veio conversar comigo, tudo mais, era tipo assim, cara, a gente já viu que você fala bem e tal, porque já tinha assim o Furacast rolando, a gente já tinha implementado esse projeto. A gente já viu que você fala bem e que tudo mais, e assim, cara, vai ter o jogo lá, quebra esse galho. Vai lá e assim, quebra o galho, né? E aí eu brinco aqui internamente que eu tô quebrando esse galho até hoje. Estou aqui quebrando esse galho, mas assim, aconteceu dessa forma. Assim, eu fui lá para ajudar o clube, né? Ajudar o Atlético naquele momento. E eu fui ficando porque começou a ter um jogo em sequência do outro, né? E assim, não tem respiro. E quando eu vi, até assim, pediram para eu continuar, então eu falei, tá, eu continuo aqui até onde vocês acharem que eu devo continuar. E, cara, estou aqui até o momento que eles acharem que é interessante, mas estou ali fazendo agora os comentários dos jogos ao vivo na Furacão Live, mas é uma experiência que eu não tinha antes, não era algo que eu imaginava que eu ia ter, mas estou me divertindo. Vou Ah, dizer não, para está você muito que legal. E está muito legal. Está bem esse legal ponto, mesmo. esse ponto é bem interessante também. Que o clube me deu essa experiência de aprender coisas novas, e aqui eu vivo aprendendo coisa nova, tá ligado? Uhum. Então, assim, eu sou muito, 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 muito grato por isso. Marcel, antes de eu fazer uma última abordagem aqui, eu só queria contar uma passagem que eu lembrei agora aqui, conversando contigo, que eu tava, na época que estava estourada a prefeitura de Curitiba ali, o case estourado no Brasil todo e tal, e acho que eu estava na faculdade ainda na época de publicidade e propaganda, e eu tinha uma professora, que hoje é minha amiga, inclusive agora ela é diretora da comunicação da prefeitura aqui de Pato Branco, do lado aqui, que é a Carol Scopel, não sei se você vai lembrar, mas ela até te conheceu na época e tal, acho que foi no Share, acho O que Share, tu o Share chegou, foi o Share foi o primeiro evento que eu palestrei na minha vida sobre a prefeitura de Curitiba. Foi o evento que chamou a gente pela primeira vez e eu participei do primeiro Share, da história do Share. uhum. O Rafael convidou e, cara, a gente foi lá de muito bom grado e eu fico muito feliz quando eu vejo o Share hoje, vejo o quanto ele cresceu, né, assim, de quanto o Share ficou grande e de saber que eu faço parte dessa história também. É verdade. E daí eu lembro que até na aula dela, na época, acho que ela trouxe o case da prefeitura de Curitiba, tal, e citou. E foi ali que eu comecei também a conhecer um pouco o teu trabalho e tal. E esses dias atrás até comentei com ela, ó, tu lembra do Marcel ainda, tal? Não lembro. Lá no Share a gente se conheceu lá e tal, na época ele palestrou e comentei que a gente agora falava mais de Atlético do que de qualquer outra coisa, mas por coincidências da vida aí, a gente acabou tendo contato. E lembrei disso, porque você falando essa questão, né, do case, de todas as palestras e tudo mais que isso rendeu, foi mais ou menos por aí que eu comecei a conhecer o trabalho. Cara, e assim, agora uma pergunta para fechar, um pouquinho complexa, talvez. Como é que você acha que é o presente e o futuro, assim, os próximos passos desse mundo da digital, de inovação? O que você acha que está acontecendo, que vai acontecer? Tem alguma perspectiva nesse sentido, assim, de uma forma mais ampla? Cara, eu confesso para você que eu estou entrando numa crise de meia-idade. Isso está começando a pegar mais, né? Eu já passei dos 30, então eu fico já refletindo um pouco mais sobre a vida, significado, sentido e essas coisas todas que acho que eventualmente todo mundo vai passar um dia por essa fase. Quando eu era mais novo, eu era mais ousado.
e quando eu era mais novo eu gostava, inclusive, de tentar fazer certas previsões, de tentar entender um pouco, né, como as coisas iriam acontecer. Mas eu fui ficando mais velho, fui ficando mais maduro, e uma das coisas que a maturidade traz, principalmente nesse aspecto, e falando de algo tão vivo como é as redes sociais e o mundo digital, que está em constante mudança, eu não me atrevo mais a tentar prever alguma coisa, né? Eu acho que tem situações aí que são, como é que eu posso deduzir isso de uma maneira que faça sentido, que são cerne, né, da situação que não mudam, então a parte ali de interação, troca, que as redes sociais foram feitas, né, para que você consiga ter esse diálogo, isso vai continuar igual, assim, né, e quanto melhor você fizer isso, cara, melhor você vai performar, quanto melhor você se relacionar e entender que é uma rede, todo mundo tem voz, e quer usar essa voz, e quer opinar, e quer trocar, e quer conversar, melhor você vai performar. Mas que rumo isso vai tomar, eu não me atrevo mais a tentar prever, porque tem todo um lado positivo, né, que o advento digital trouxe para a sociedade, mas também tem todo um lado negativo, né, que a gente sente bem aí, e eu não vou me adentrar nesse viés, mas a gente sabe, a gente convive com fake news direto aí, isso é um efeito colateral negativo dessa questão toda. Mas eu espero que seja positivo, assim. Eu realmente espero que o futuro nos reserve coisas boas, porque o mundo é demais, né, cara? E a vida é demais. E a vida é algo que, pô, vou entrar num grande clichê agora, mas é aquela velha situação, a gente só vive uma vez, né, velho? Então, assim, a gente tem que aproveitar, a gente tem que ver as coisas por uma perspectiva positiva também, para que tudo tem um pouco mais de sentido. Então, eu realmente espero que o futuro seja bonito e promissor e melhor, né? Que as coisas sejam um pouco mais calmas e que a gente viva num ambiente digital cada vez mais seguro, aberto, amplo, com debate e as pessoas se respeitando. Cara, que legal. Show de bola mesmo. Ó, a gente já conversou um tempo atrás aí, eu vou lembrar que a gente ficou de marcar um café no Boulevard da Arena lá, para a gente poder trocar mais ideia. Eu, assim que possível, quero estar em Curitiba de novo, porque eu também adoro Curitiba, é sensacional, assim, tenho família aí, então sempre que possível eu vou, e fora que tem arena também, tinha jogo do Atlético, agora tá tudo parado, mas se Deus quiser, logo volto também. E vamos se encontrar, certeza. Eu acho que estou muito feliz em poder estar gravando isso contigo. Eu agradeço mais uma vez essa disponibilidade aí. Fiquei bem surpreso e feliz ao mesmo tempo. E tamo junto, cara. Se quiser deixar uma mensagem final para a galera aí, enfim, tá aberto o microfone aí para você. Opa, na verdade, eu que agradeço aí a oportunidade de bater esse papo, foi muito legal, foi muito prazeroso para mim e acredito que, cara, de novo, né, torço muito para que a situação fique cada vez melhor para todo mundo. E eu sou uma pessoa também muito aberta, então, eventualmente, se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma coisa que você queira falar, só procura lá Marcel Belli nas redes sociais, manda um alô, que assim que eu tiver um tempo, eu respondo lá e, assim, por mais corrido que as coisas estejam, eu sempre tento também dialogar, trocar, que é para isso que a gente está aqui. Então, obrigado pelo convite, quem sabe a gente não bate mais um papo aí no futuro. Com certeza. Então, tamo junto. Marcel, brigadão. Um abração para vocês aí. Bom trabalho para todo mundo no clube. Que a gente continue aí, que vocês continuem sendo pé quentes aí. A gente agora engrenou umas vitórias aí, que a gente possa. Opa, isso é bem importante. Eu falei ontem até que o Bruno publicou que estava, o Bruno Baixo, trabalha com o Marcel, que estava lá na arena no jogo. Eu fui lá e respondi, falei, Bruno, seja pé quente aí, cara, pelo menos isso, né? E aí, depois do jogo, que já tinha dado o resultado, a vitória, ele falou, ó, viu só? Então deu tudo certo, que continue assim. Marcel, brigadão, um abraço para vocês aí, e a gente se encontra numa Maravilha, próxima aí, sem Otávio. dúvida. Valeu, Com um abração, certeza. Fica gente. bem aí também. Valeu, abraço. Tchau, Pessoal, tchau. voltamos aí em breve com mais um episódio do Conversa aí. Valeu, um abração para todo mundo. Até a próxima.